Então, nós vamos conversar sobre sofrimento, e essa parte vai fazer com que a gente pense um pouquinho no sofrimento consciente, que quando a gente tem um propósito e tem que passar ali para aprender, para se desenvolver, ou então um sofrimento inconsciente. E esse sofrimento inconsciente, muitas vezes, a gente não sabe por que está passando por ele. E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, para que cada um tenha a oportunidade de pensar no passado e dar alguns testemunhos no grupo para ajudar o grupo. O sofrimento consciente. Então, quando a gente tem um projeto e sabe que a gente precisa passar por isso, né? A gente acaba usando isso como uma ferramenta para o nosso desenvolvimento. Então, quando você passa por uma situação e que você sabe por quê e entende por quê, ela passa a ser uma ferramenta de desenvolvimento. Então, é importante que a gente pense sobre isso. Agora, tem o sofrimento por acomodação. Quando a gente tem acomodação, a palavra acomodação, ela automaticamente fica ligada ao sofrimento. E aí, essa acomodação, ela pode ser consciente ou inconsciente. De repente, a pessoa sabe que está acomodada, não quer se interessar por, convidam ela, mas ela não vai, tal. E a acomodação inconsciente, a pessoa não foi lembrada, não percebeu. Então, é importante a gente sempre, quando se referir à acomodação, pensar um pouquinho para saber se ela é consciente ou inconsciente. Eu vi uma coisa do monge Shaolin e eu resolvi deixar para que vocês pensem aí também. Ninguém muda por causa dos outros. Mudamos porque sofremos demais, diz o monge Shaolin e escritor. Então ele diz isso, ó. Ninguém muda por causa dos outros. Mudamos porque sofremos demais, e esse sofrimento demais, quando começa a passar nossos limites, nós temos que ir em frente. Eu vi isso dele e fiquei curioso. É, Se não pudermos evitá-lo, qual é o valor do sofrimento? Nós temos técnicas, nós conhecemos artifícios que a gente pode se livrar de muitos sofrimentos. Mas se de repente eu não posso evitá-lo, qual é o valor do sofrimento em nossas vidas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Qual o valor do sofrimento em nossas vidas? O sofrimento é um dos caminhos que nos leva ao crescimento. O sofrimento é um dos caminhos que nos leva ao nosso crescimento. Nascemos pedra bruta, embora cheguemos a esse mundo carregando toda uma bagagem de características que nos tornam únicos. Lembrando que as experiências são diferentes para cada um, porque a gente já traz bagagem e que nos torna cada vez mais únicos. Então, mas de alguma forma, o sofrimento é um dos caminhos que nos leva ao crescimento, ao desenvolvimento. É importante que a gente reflita sobre isso. As dificuldades nos lapidam, apesar de muitas vezes não compreendermos. As dificuldades nos lapidam, apesar de muitas vezes não compreendermos. Nos olhamos no espelho e nos perguntamos: por que eu? Quantas vezes você já fez essa pergunta se olhando no espelho? Por que eu? Por que que eu tenho que passar por isso? Né? Então, são coisas que às vezes a gente não entende. Na dificuldade, olhamos à nossa volta, vemos pessoas rindo, despreocupadas, nos sentimos ainda pior.
como se a felicidade dos outros pudesse aumentar nossa dor. Quantas vezes aconteceu isso com você? Você com dificuldade, olha à sua volta, vê pessoas sorrindo, e aí você se magoa, fica mais chateado, então aumenta ainda mais a sua dor. Aconteceu isso com você já alguma vez? Muitas vezes, o sofrimento é uma condição do nosso aperfeiçoamento. Muitas vezes, o sofrimento é uma condição do nosso aperfeiçoamento. Olhem as flores que são podadas cada ano. Observe, olhe as flores que você poda, que os outros podam todo ano. Elas choram também. Quando a gente poda uma flor, uma árvore, será que ela chora? Preste atenção. Procure se projetar e observar. Mas em cada galho cortado, um novo broto se forma. Elas renascem a cada vez, enquanto a base fica cada vez mais forte e sólida. Então, quando você vai podando, a parte raiz fica cada vez mais forte. E cada vez que você poda um galho, nasce um e vai aparecer alguma coisa nova ali. Então, mas a cada galho cortado, um novo broto se forma. Elas renascem a cada vez. Enquanto que a base fica cada vez mais sólida. Será que esse exemplo não poderia nos servir para nos orientar? A vida nos poda com frequência. Os que aceitam as dores e fazem delas escudo, tornam-se grandes. Os que se debatem tentando evitá-los são sufocados. Veja essa colocação. A vida nos poda com frequência. Não é só você, não é só eu. Então, todo mundo tem essa poda de alguma forma. Os que aceitam as dores e fazem delas escudo tornam-se grandes. Alguns aproveitam isso e crescem. E tem outros que se debatem e procuram evitar e ficam cada vez mais sufocadas. Grandes homens e mulheres têm geralmente atrás de si uma história de lutas e batalhas. Então, todos nós temos para trás alguma história que tem a ver com isso que a gente pode refletir, contar e ajudar. Não lamente porque a vida lhe trouxe sofrimentos, quer sejam físicos ou emocionais. Aceite-os e faça deles sua arma de desenvolvimento. Preste atenção. Não lamente porque a vida lhe trouxe sofrimentos, quer sejam físicos ou emocionais. Aceite-os e faça deles a sua arma de desenvolvimento. Assim é a vida. Aprenda que os sofrimentos não vêm para lhe derrotar, mas para torná-lo mais forte. Assim é a vida. Aprenda que os sofrimentos não vêm para lhe derrotar, mas para torná-lo mais forte. Abençoadas sejam as dores que nos tornam humildes e nos engrandecem. Abençoada seja a vida que, nos lapidando, faz de nós uma joia inigualável e sem preço. Abençoadas sejam as dores que nos tornam humildes e nos engrandecem. Abençoada seja a vida que, nos lapidando, faz de nós uma joia inigualável e sem preço. Eu gostei dessa colocação, quero compartilhar com você. Um dia você acorda e percebe que a juventude ficou para trás, mas com ela também se vão as inseguranças, a pressa, a necessidade de agradar. Você aprende a andar mais devagar, mas com mais certeza. Um dia você acorda
e percebe que a juventude ficou para trás. Mas com ela também se vão as inseguranças, a pressa, a necessidade de agradar. Você aprende a andar mais devagar, mas com mais certeza.